Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Este é mais um evento do nosso projeto Feiras do Livro. E hoje nós temos o prazer de conversar com a escritora Tata Blum. A Tata, ela escreveu junto com a escritora Lili Rezende o livro Um Dia de Paz Restaurativa. O livro delas. Oi, Tata, tudo bem com você? Olá, Cristiane Rezende. Olá para todo mundo. É muito legal estar aqui na TV Livro. Ah, que bom. Eu queria conversar, eu queria que você começasse aqui a nossa conversa, né, contando um pouco sobre você, né, contando um pouco sobre sua vida, sobre o seu trabalho, as coisas que você tem feito. Comece, então, o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre você aqui para a gente. Ok. Eu sou professora, né, venho do magistério, mas sempre gostei muito de escrever, fazia teatro desde pequena. Eu digo que eu tive a felicidade de ter pai e mãe, tio e primos, todos faziam teatro. Então, eu com 9 anos já estava no palco e aos 14 já estava escrevendo para teatro. Então, iniciei como dramaturga. E aí depois vieram, né, além da faculdade, os filhos, enfim, o trabalho. E aí já não dava mais para me dedicar tanto à literatura. Comecei a escrever poemas, que é uma coisa mais solitária, né? Um pouco de poemas, enfim. E aí, quando os filhos cresceram, e até inspirado neles, né? Comecei a escrever para crianças. E aí surgiu esse pseudônimo, Tata Blum, né? E eu comecei, um primeiro trabalho até foi uma obra que falava sobre bullying, que é O Ratinho que Não Gosta de Queijo. Na época foi uma autopublicação, junto com a editora Multifoco, do Rio de Janeiro. Aí depois, uma aventura, e aí inspirada um pouco na minha filha, que era uma menina detetive, que conta, a menina detetive e a máfia italiana, conta a história de uma menina de 10, 11 anos que era muito boa para investigação, que era fã de Sherlock Holmes e que acaba se envolvendo aí numa trama, né, com o bisneto dele. E depois, então, veio Nos Mares do Mundo, que é esse livro aqui, que eu gosto muito também, que é um poema ilustrado. Ele conta com as imagens, né, tem todo o ciclo da água, e ele foi feito pela Pat Cake, que é uma ilustradora brasileira, mas que está radicada na Alemanha, enfim. Então, as imagens contam, né, uma história, o ciclo da água, da torneira até chegar no rio, e o poema fala de uma travessia que todos nós fazemos, né, pelo mar da vida, da infância até a velhice. E é muito interessante porque ele tem um refrão que ele é inspirado numa música sertaneja, né? Ele tem um refrão que é assim como o rio que corre para o mar, a vida da gente não pode parar, né? E aí veio essa pandemia e muitos professores começaram a usar o livro até para lidar com essa situação, né? Que a vida da gente não pode realmente parar, apesar de tudo isso, né, que a gente está vivendo hoje. E depois eu já trabalhava com cultura de paz, né? Trabalhava em sala de aula, era formadora de professores nessa questão da cultura da paz. Conheci a Lili, que é a Liliane Rezende, que ela é coordenadora do Programa Municipal de Justiça Restaurativa aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo. E todas as escolas municipais têm os núcleos, né, de educação para a paz. E aí com ela eu comecei a aprender sobre justiça restaurativa e a forma que eles faziam isso na escola, né, de uma maneira preventiva dos conflitos e uma melhor solução dos conflitos. E aí escrevemos juntas, então, Um Dia de Paz Restaurativo, que é o primeiro livro infantil sobre esse tema, eu fico muito feliz, e que tem a apresentação da criadora do sistema de construção de círculos, né, para a paz, que é a americana Kay Pranis, né, nós fizemos uma versão em inglês, enviamos para ela, e ela adorou o livro e ela fez a apresentação do livro. A Kay Pranis, ela é a pessoa que ensinou toda a metodologia, né, hoje que no Brasil é feita, da justiça restaurativa, para todos, né, os mediadores. Ela que deu a grande formação. Então, seja na justiça, seja na escola, né, na área da educação, todo mundo se baseia nesse método de círculos de construção de paz, que é criado pela Kay Pranis.
Então, foi uma experiência muito interessante, o livro está muito gostoso, ensina também para os adultos, não só para as crianças, né, como lidar melhor. Ele fala de CNV, de comunicação não violenta, ele fala das questões do combate ao racismo, desde a escola, né, da gordofobia, da magrofobia, né, de como que lidar com as questões da violência. Então, através da literatura, Cris, a gente consegue sensibilizar, inspirar as pessoas para terem um novo olhar sobre a resolução dos conflitos. Então, desde os pequenos, né, e há um glossário explicando as técnicas também, como que é feito o processo, tanto para o professor quanto para os adultos, né? É uma grande forma da gente aprender a conviver melhor, né? E você vê toda a diversidade que nós temos nos personagens aqui, né? Nós temos brancos, negros, amarelos, né? Pessoas com deficiência, enfim. Então, a gente já vai trabalhando esse conceito, né? De uma forma lúdica, de uma forma bem interessante mesmo, para sensibilizar. Nossa, que bacana, que lindo esse trabalho, né? Seu e da Lili, aí em Santos, junto com as escolas. Esse projeto é um projeto especial da Prefeitura aí de Santos, junto com todas as escolas municipais, é isso, esse núcleo? É isso, existe, a Liliane coordena hoje, é um programa até intersetorial, porque há um núcleo de educação para a paz ligado à Secretaria de Educação, né, de Santos, que vai para todas as escolas municipais, mas também há a Justiça Restaurativa Núcleo, né, dentro do fórum, no GCRIM, com a doutora Renata, e também há na Câmara Municipal, aberto para a comunidade, né, com a Mônica Cross, que é coordenadora dentro da Escola do Legislativo, né, de Santos. Então, você vê que você tem todos os poderes executivo, no judiciário e no legislativo, um programa, né, intersetorial que envolve essa questão da cultura de paz. Então, o livro, ele é uma forma de iniciar isso com as crianças. Todas as crianças hoje, todas as escolas podem contar com isso. Quando surge um conflito, ou até preventivamente, né, há um facilitador de educação para a paz, um facilitador que trabalha com as crianças e com os professores, né, nas escolas. E se há algum conflito maior que acaba virando alguma coisa judicial, a própria Promotoria da Infância e da Juventude encaminha para a Secretaria de Educação para que o facilitador vá fazer um trabalho e tente resolver um acordo, né, de boa convivência, de responsabilização ao invés da punição, há uma reparação do dano, isso é muito importante, né? E todos são ouvidos. A nossa justiça tradicional, ela foca muito em quem errou, né? E dá uma pena para ele. Ele tem, né, que sofrer, de certa forma, é aquela pena igual que está lá na legislação para todos. Ela não ouve, muitas vezes, a vítima, que deveria ser a principal ouvinte, né? Ela não ouve o que levou, toda a história por trás, todo o contexto, o que levou o ofensor a cometer aquele ato ou aquele dano. Se ele tem as condições de resolver aquilo, de reparar aquilo, com ou sem o apoio do Estado, da comunidade, da instituição escola mesmo, né, dos familiares, da vizinhança, de toda a comunidade escolar. Então, a justiça restaurativa, ela amplia esse olhar, né? Porque elas fazem com que todos se entendam, como nós fazíamos antigamente, né? Os povos ancestrais, né? Se a gente pegar os indígenas, mesmo em outros países, né? Eles sentavam em círculo ali e conversavam, e a comunidade decidia como resolver os conflitos, né? Então, a justiça restaurativa, ela vai, o círculo de construção de paz, ela vai por isso. Ela dá voz e vez para todos. Ela não está assim, focada em quem errou, mas o que fez aquela pessoa errar. E o que todo mundo pode fazer para que aquele tipo de erro não aconteça mais. E como reparar a vítima, né? E aí o ofensor, ele vê o trabalho, ele vê a dor, ele vê tudo que ele causou para aquela vítima. E quando ele vê, quando ele ouve, ele então se sensibiliza, ele se transforma e ele vê como que ele pode reparar. Porque nós podemos ter ações diferentes, emoções diferentes, mas as necessidades do ser humano são todas iguais, né?
atenção, de respeito, de amor, afeto, de segurança. Então, provavelmente, a gente acaba encontrando que todo ofensor, ele fez alguma coisa, transgrediu, mas ele também já estava sofrendo violência, né? E se a justiça tradicional funcionasse, a gente não teria esses presídios tão cheios, né? E as pessoas voltando, né, reincidindo nos crimes. Então, é muito importante que a gente comece a ter esse novo olhar de como trazer de volta uma convivência pacífica, com respeito, com dignidade para todos, né? Solução que caiba para todos, né? A gente brinca muitas vezes uma multa de um valor X para uma pessoa não é nada, e para outra desestabiliza toda a vida financeira dela. Então, essa equidade é diferente da igualdade, né? E isso é conversado, isso é construído. A responsabilização, o ofensor se responsabiliza e se compromete a um compromisso que tem que ser cumprido, né? De reparar aquele dano de uma maneira que ele possa e que a vítima se sinta satisfeita. Não é cumprir a lei, mas é satisfazer a necessidade e a vontade da vítima. E depois dali é restaurada a convivência, porque ele vai continuar naquela comunidade, ele vai continuar naquela escola, ou naquele bairro, ou naquela cidade. Então, como restaurar essa convivência para que não ocorra mais esse tipo de violência? Não adianta só punir, porque não muda, não traz a reflexão, não traz mudança de comportamento. Muito interessante essa experiência que você está trazendo aqui para a gente. Primeiro, dessa questão do resgate, da cultura indígena, né, do que eles trazem para a gente de experiência, para hoje a gente tentar resolver conflitos que existem aqui na nossa sociedade. Então, um trabalho brilhante que vocês têm feito aí em Santos, eu deixo aqui meus parabéns, né? A Liliane e a Prefeitura de Santos, né, a Secretaria de Educação, realmente é uma coisa governamental. A Câmara Municipal, né, que foi a primeira Câmara do Brasil que tem um núcleo de educação, faz um núcleo de justiça restaurativa. Então, você imagina assim, vizinhos brigam. Antes de ser judicializado, através do núcleo de justiça restaurativa da Câmara, gratuitamente, eles procuram lá, é feito pré-círculos, tem todo um sistema, né? É feito os pré-círculos, as conversas individuais e depois é feito o círculo de construção de paz. Então, isso desafogaria muita justiça, né? Porque esses conflitos que precisam de um mediador, precisa de um facilitador, né? Digamos assim, alguém que é preparado, tem uma formação para conduzir, né, essa conversa, esse diálogo, consiga que se entendam, que ouçam as necessidades de todos, que todos se sintam respeitados, contemplados, e que cheguem a um acordo para restabelecer a convivência. Porque o vizinho no prédio é a mesma coisa, né? Se os dois vão morar ali, se são proprietários, eles vão morar ali a vida inteira, vão se ver a vida inteira. Então, como restaurar esse convívio, né? De uma forma pacífica, evitando a judicialização. Às vezes até entre a própria família, né? Certo. E aí o mais interessante de tudo é que vocês levam isso lá para a infância, né? Quer dizer, já tem esse trabalho todo voltado lá para as crianças, né? Essa questão da resolução dos conflitos, né? Já ensinando lá os pequenos a como é que tem que ser, né? Como que a gente vai resolver isso, né? E conta aqui para a gente como que tem sido a recepção lá nas escolas do livro, como que tem sido o trabalho com as crianças. Você tem esse trabalho direto com as crianças ou não? Conta mais para a gente. Eu tive uma experiência, na verdade, assim, voluntária, né? Mas existem os facilitadores que foram treinados, são professores, são voluntários, psicopedagogas, que eu também sou, e que atuam nas escolas, né? De maneira, assim, integral e cada período eles fazem uma escola diferente para dar conta de tudo, né? E o livro faz parte, o livro faz parte é o material que eles usam, é um dos materiais que eles usam. Então, o que nós fizemos, eu e a Lili, nós doamos 500 exemplares para a Prefeitura de Santos. Então, todo facilitador, ele vai ter esse livro na mão, eles foram treinados agora, né, para trabalhar melhor, mais orientadores também, além dos professores do facilitador, os orientadores educacionais, vão trabalhar com este livro para poder iniciar as crianças, né, a entender
e até para poder levar para casa, porque vai ter nas bibliotecas municipais das escolas também, né? Para poder levar para casa, para poder conversar com os pais, enfim. Porque a criança, ela ensina muito para o pai e para a mãe, né? Ela chega, tudo que ela aprende de novidade, ela aprende muito rápido e ela chega em casa e quer, de certa forma, passar isso, o que ela aprendeu para os pais também. E é muito interessante que o livro, ele sensibiliza, né? A literatura, ela causa, né, essa provocação. Porque a menina, a Déia, ela vai começando a ver os conflitos que acontecem na escola, até uma hora que o coração dela começa a doer, ela começa a se sentir sufocada de não falar, de ver as injustiças e as coisas ficarem assim porque é normal. E aí ela começa a falar, e quando ela começa a falar, com a ajuda de uma facilitadora, né, de círculos que ela conhecia, porque a mãe e ela faziam yoga e tal, então ela leva essa facilitadora para a escola para resolver os conflitos da escola. Né? E aí as outras pessoas começam a entender como funciona esse processo também. Né? Porque é muito importante, através da literatura, a criança ver a lidar com as emoções. Né? Então, assim, eu sinto raiva, né? Eu sofro com preconceito, eu sofro com racismo dentro da escola, todo mundo ri, mas isso é normal? Se isso é errado, por que eu não falo? Né? Quem que pode me ajudar? É o meu colega? É o professor? É o orientador? É a diretora? Então, a gente vai dando um direcionamento para a criança também, de quem ela deve procurar. É o pai, a mãe, né? E é muito importante porque ele vai fazendo uma educação emocional também. E aí ela descobre no livro quantas palavras, quantos sentimentos, quantos conceitos existem dentro da palavra paz. Né? Porque pode ser a paz de espírito, pode ser a paz de se sentir em segurança dentro da sua casa, ou a confiança no seu grupo ali, na sua classe, né? De você poder falar, de você poder ser você mesmo, de você poder falar o que você está sentindo, né? A escola não cabe mais, Cris, da escola ser o lugar que a gente só tem o aprendizado acadêmico. A gente precisa aprender a ser, aprender a conviver, né, que são os pilares, né, da educação que são trazidos. E a justiça restaurativa, esse núcleo de educação para a paz, ele ensina o diálogo respeitoso, a comunicação não violenta, porque quantos conflitos não começam por causa da comunicação? Né? Inclusive, eu dou até palestras para professores de comunicação não violenta, técnicas de CNV, né, para as escolas, enfim. Porque muda todo o ambiente. Muda na família, muda na escola, muda no ambiente profissional. A gente pode levar a comunicação não violenta para todos os lugares. Para todos os lugares, certo. Ô, Tata, e como que está sendo para você estar contribuindo, né, com esse trabalho tão bonito que você e a Lili fizeram, né? Que é o livro, mas assim, não é só o livro, né? O livro é uma ponta do trabalho. Né? Isso, né? Como que está sendo para você fazer parte de todo esse processo de mobilização em prol da paz, né? Contra a violência? Cris, assim, tem muito a ver, eu venho do teatro, venho da literatura, mas também sou educadora, né? E esse trabalho da justiça restaurativa, quando eu conheci a cultura de paz, mas quando eu conheci a justiça restaurativa, que está junto, né? Me encantou e virou a minha missão de vida. Porque aí eu percebi que eu podia, através da minha arte, né, da minha escrita, ensinar tudo aquilo que eu quero, toda a mudança, como o Gandhi fala, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, eu resolvi usar, não só no meu comportamento, mas inspirar outras pessoas, fazer formação de professores, para que a gente possa espalhar isso, né? Por toda a comunidade, por toda a cidade, enfim. Isso é ajudar a construir a paz. Então, e aí vem pessoas que vêm se somando, né? A Lili Rezende, a Selma Lara, que também já foi coordenadora do projeto, que é parceira, que são... Hoje a gente tem também uma pós-graduação, que eu estou estudando, né? Apesar de eu já ter o mestrado em comunicação, estou fazendo pós-graduação em justiça restaurativa, né? Para trabalhar com essa questão como facilitadora e como multiplicadora da justiça restaurativa. Então, você trabalha na comunidade, você trabalha formando professores, você trabalha com a criança, ou seja, você está ajudando a construir uma sociedade melhor, que vai saber dialogar, que vai saber ser mais respeitosa, né? Aceitar as diferenças, ver a riqueza da diversidade, da inclusão, porque tudo isso cabe dentro da paz, da sustentabilidade,
né? Porque a natureza, os animais, enfim, nós somos todos, né, integrados. Todos nós precisamos aprender a conviver melhor, né? Que a nossa Certo, terra é a nossa casa, né? certo, é isso, né? Que bonito, né? E que bom que existem esses projetos e pessoas, assim como você, trabalhando em prol, né? Em prol da paz, em prol do desenvolvimento aqui, do nosso desenvolvimento aqui, né? Nesse planeta. Conta como que foi que surgiu a história do livro, né? Então, aí Ah, você sentou lá com a Levi, como que vocês planejaram esse livro? como, ó, na verdade, assim, eu fui educadora do Senac, né, aqui em Santos, e trabalhava com o programa Jovem Aprendiz, e com eles trabalhava questões de cidadania, e no Senac existia a formação para o professor ser mediador de cultura de paz. Então, quando começou a cultura de paz no Senac, eu fui uma das primeiras que foi fazer essa formação enquanto docente, e conheci esse mundo da cultura de paz, que é o Gandhi, que é o Martin Luther King, né? Todas essas bandeiras aí da não violência. E aí comecei a trabalhar formando professores dentro do Senac. Conheci a Andréa Nunes, que é a coordenadora deste programa no Senac, e ela me contou uma história. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela joga basquete, né, no hobby dela, e houve um problema de uma quadra esportiva, onde as mulheres queriam ir jogar, e a gente fala, né, os grandões, os homens, queriam usar e não queriam deixar elas jogarem. E começaram a fazer intimidações, até com coisas violentas, provocações para não deixar elas usarem a quadra. E aí ela me contou que elas fizeram um trabalho, né, com toda a comunidade ali daquela região, para conseguir fazer uma manifestação ali, permitindo que elas usassem a quadra, né? E foi muito legal. Até uma jogadora de basquete famosa aí, a Paula foi junto lá no dia e tal, e elas jogaram, e todo mundo lá com as cartazes. E eu guardei isso. Quando eu comecei a trabalhar com jovens, com os adolescentes, eu percebi o quanto que eles não tinham educação emocional, o quanto que tudo se resolvia no grito, na violência, no xingamento, né? E aí eu comecei, falei, gente, eu preciso aplicar isso com eles. Então comecei a vivenciar. Mas é muito interessante que nesse processo eu não conseguia só ensinar, eu tinha que ser, né? Então eu tive que trazer esse entendimento da cultura de paz, da comunicação não violenta para minha casa, para minha família, né? E aí eu acabei vivenciando isso, e até hoje, né? Por mais que a gente tenha a teoria, muitas vezes na prática a gente, né, tem os nossos momentos também escorrega. É uma E aí, prática constante, né? constante. Aí eu construí essa história. Como que é uma menina que sofreu ali vendo um amigo sofrer com racismo na escola e aquilo a magoou. Aí ela tinha uma prima que estava fora do peso e as meninas não deixaram ela participar de uma apresentação de balé. Aí teve um outro menino que tirou o sarro por causa do cabelo dele e ele com raiva acabou chutando o cachorro que estava ali na rua, que não tinha nada a ver com a história. Aí teve a outra que vem com a fofoca, porque a violência, o bullying, né, muitas vezes na escola, não é só agressão física, muitas vezes é a maledicência, a fofoca também, né? Enfim. E aí a gente comecei a juntar tudo isso neste ambiente escolar e ela vai se incomodando, até que surge a questão da quadra, que as meninas querem usar a quadra e os meninos não deixam, porque acham que eles têm que ganhar o campeonato, que quadra é homem, que o futebol é mais importante do que elas que jogam, né, o basquete. E aí, então, ela resolve se mobilizar. Ao invés de reagir de uma forma violenta, elas resolvem chamar todo mundo, fazer uma grande manifestação, envolver professor, envolver a direção, envolver os pais, as primas, as amigas, todas as meninas da escola, em prol desse uso, né, de convivência da quadra comum. E, só que não dá certo, né, porque até, de certa forma, é feito o trabalho, mas aí não dá certo. E aí, então, ela fala, não adianta, a gente precisa, né, como que eu vou vencer isso? Ela vai ficando deprimida, ela vai ficando triste. Aí, a facilitadora de costura de paz, que é a professora dela de yoga, percebe, conversa com ela e aí se oferece para ir com ela na escola. E aí senta a direção, professor, os meninos e as meninas e fazem um grande círculo
de pais e todo mundo se ouve, e aí você entende qual era a pressão dos meninos, a preocupação deles, por que eles tinham tanto que treinar, não deixavam ninguém usar a quadra, havia a pressão no campeonato, havia o professor, o treinador que ouvem também os direitos das meninas, veem o que um causou no outro, e aí eles conseguem fazer um acordo aí. Então, quando eu pensei no livro, eu pensei em cultura de paz. Não tinha essa parte do círculo, da justiça restaurativa. Era o que eu conhecia de cultura de paz. Aí, quando eu conheci o trabalho da Liliane, que eu achei maravilhoso, né, e da Prefeitura de Santos, na verdade, da Secretaria Municipal de Educação, eu levei para ela a história. Falei, o que você acha, né? O que está faltando alguma coisa aqui? Quando ela leu, ela também se encantou e falou, olha, você está falando focada na cultura de paz. Vamos fazer uma coisa para a justiça restaurativa, que entra a cultura de paz, entra a CNV, entra a metodologia do círculo, né? Vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí ela começou a me dar as ideias dela, eu fui retrabalhando o livro, né? E ela fez toda a parte técnica ali do glossário, tudo. E tivemos a ideia de lançar. E foi muito bom, as pessoas gostaram muito, algumas crianças leram, gravaram um vídeo dando depoimento, de emocionar. Um menino que leu e falou assim, olha, eu gostei desse trecho aqui, porque eu sofri bullying, porque eu era obeso, isso aconteceu assim, 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 eu senti, então eu me identifiquei na hora, quando eu li o livro, sabe? A outra falou, não, eu também, de uma amiga que aconteceu isso. Então, assim, as crianças se identificam com o livro, e elas veem que aqui, elas não têm que ficar caladas, que elas podem reclamar, que é direito delas e que isso acontece com outras pessoas e que os outros estão errados, né? E que há caminhos para se resolver. Então, isso é muito importante, porque traz a consciência para a criança, traz a consciência para o professor também, que ele não tem que fechar os olhos, ele tem sim que envolver, né? E que a família também tem que estar envolvida no que acontece na escola. São os dois lados, né, Cris? Às vezes nós temos escolas, a própria instituição acaba sendo violentas com os seus alunos, com a sua comunidade, pelas regras, pelas exigências, né, pelas normas, não ter flexibilidade. E às vezes, ao contrário, às vezes na própria família há violência, não há um lugar seguro. E é na escola que um professor com um olhar atento vai conseguir perceber o que está acontecendo com esse aluno. Por isso tem que ter um assistente social, por isso tem que ter um psicopedagogo, né? Porque além do conteúdo, o professor tem que ter esse olhar multidisciplinar, com uma equipe, claro, né? Apoiando, orientador, enfim, coordenador pedagógico, orientador educacional, para que percebam, né? Quando a criança está pedindo um socorro ou está precisando de ajuda. Porque a criança muitas vezes não vai falar, né? Ela precisa que alguém comece a puxar dela. E a gente acha, né? A maioria das vezes em casa a criança está segura e às vezes é onde mais acontece a violência contra a criança, dentro da própria casa e parentes, pessoas próximas. Então a gente tem que ter esse olhar pelas nossas crianças, né? Foi isso. E o trabalho da Lili é maravilhoso, o trabalho que é desenvolvido não pode parar, né? Esse programa da questão da educação para a paz, da justiça restaurativa, ele tem que ser para sempre, né? E se espalhar. Então, a gente já existem outras prefeituras que pediram para conhecer o livro, se poderiam, né, estar trabalhando, e aí é só nos procurar, a gente faz o contato, né, para que possa estar levando aí para outras cidades também, né? Além, eu tenho um livro também, que chama-se Um Vizinho Muito Especial, porque trabalha com a inclusão. É uma criança de 5, 6 anos que é louca para ter um menino no bairro, porque os vizinhos é tudo menina, e ele queria muito menino para brincar. E quando chega esse menino, ele fica super ansioso, né? E aí, quando chega esse menino, é uma criança com deficiência física. E ele se assusta, ele não consegue fazer o contato, ele nunca tinha visto. E aí a mãe percebe isso e a mãe faz a aproximação. E aí ele descobre todo mundo, né? Mundo de superação, de que é um amigo e que vai ter as suas limitações, mas vai ter muito mais superação, tem um mundo desconhecido que eles podem, né, brincar. Então, essa interação é importante, porque para que a inclusão aconteça de verdade, a gente tem que falar com as crianças sobre isso, né? Tem assuntos que às vezes são meio tabus, e a gente não fala, e quando a criança vê, ela acha aquilo estranho, ela aponta, ela acha engraçado, ela brinca, por quê? Porque ela nunca viu, nunca foi falado aquilo com ela. Então, se os pais, se na escola a gente vai trabalhando isso, vai conversando, a criança entende. E aí entende que quem não tem deficiência, né? Eu, por exemplo, para matemática, eu sou super deficiente. Não tenho a menor jeito, a menor facilidade. E eu lidei com
crianças, né, e jovens, né, que tinham algum tipo de deficiência intelectual, mas que faziam contas enormes de cabeça, que davam resultado super certo, assim, sabe? Eu não conseguiria. Então, às vezes a gente é deficiente em alguma coisa, mas se supera em outras, né? Então, a gente tem que começar a reconhecer tudo isso, entender melhor, para que a gente possa conviver melhor. Certo. Você falou uma coisa muito interessante, né, de outras prefeituras que já estão aí com interesse no trabalho de vocês, que eu acho isso, assim, né, muito importante, né, e foi muito bom ouvir isso. E vamos deixar aqui uma dica, né, para quem se interessar pelo seu livro, quiser comprar o livro, é só entrar na livraria Galeria do Livro, que ele está disponível lá para venda, e espero mesmo que as pessoas que estejam assistindo aqui a gente, que possam entrar lá e solicitar o livro, ter um contato mais próximo com o trabalho de vocês, e que as prefeituras se interessem mesmo e coloquem esse projeto aí, Brasil afora, aí, vamos, né? É isso aí. Inclusive, a gente pode dar a formação, tanto eu quanto a Lili, podemos dar a formação, né, para os professores, e aí depois, formando facilitadores, aí elas, com o livro, elas dão continuidade ao trabalho. Lembrando, Cris, que tudo que está aqui no livro faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU, e que o ponto 16, né, é paz, justiça e instituições eficazes. Então, que a gente consiga levar para todas as instituições a paz, né? Que nada mais é do que a gente poder conviver melhor em sociedade, né? Com menos violência. A violência é construída e pode ser desconstruída. E a paz precisa ser construída, a cultura da paz, né? Hoje nós vivemos, infelizmente, a cultura da violência. Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vai, né, a médio, a longo prazo, ele vai dando resultado. Para você ter ideia, em 6 anos, né, praticamente, de implantação disso aqui na cidade de Santos, o índice de violência escolar foi reduzido em mais de 90%. Então, dá resultado, Dá né? resultado, Dá resultado. né? A prática está mostrando, né? Exatamente. E aí, Tata, você escolheu o ramo da literatura, você tem todo um trabalho desenvolvido aí junto com a arte, né? Teatro, a literatura, e aí a literatura está te dando aí essa experiência maior, né? Conta aqui pra gente como que é a sua formação dentro da literatura em termos assim de leitora, né? Quais livros que você gostava de ler, quais são os livros que você ainda lê, né? Quais são os autores que você acompanha ainda hoje? Conta aqui pra gente, né? Você enquanto leitora. Bom, eu sou de mais nova, sempre amei Ruth Rocha, Ana Maria Machado, a poesia, Carlos Drummond de Andrade, enfim, né, os grandes, Cora Coralina, enfim. Mas essa paixão, eu comecei no teatro, então eu lia muito, né, muita dramaturgia, e grandes autores até da minha cidade, né, que isso é importante. Oscar Von Fu, Greg Filho, Roberto Villani. Santos é uma cidade, culturalmente, né, a gente fala que é um porto cultural, né, é uma cidade aberta para o mundo, então aqui a arte é muito forte, né, a gente tem grandes artistas. E atualmente, Maria Valéria Rezende, por exemplo, né, que é santista também, então, e é do movimento Mulherio das Letras, que eu também integro, sou uma das articuladoras, né? A gente tem feito, desde 2017, a gente iniciou esse movimento, né, Mulherio das Letras, e aí eu descobri mesmo, aí eu descambei, né? Os filhos já estavam grandes, já estava estabilizada profissionalmente, e aí eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu amo, que é a literatura, né? Que é o que me faz feliz. É escrever, estar lá no meio das crianças conversando, indo na escola, e elas perguntam, elas falam de tudo. Então, eu me descobri, através do Mulherio das Letras, eu acabei virando editora, organizadora de coletâneas, né? E tanto infantil quanto adulto, né? Poemas, prosas, contos, enfim. E temos esse trabalho literário. Na área infantil, eu leio muito, porque eu tenho uma coluna também para divulgar, indicando no jornal, a Tribuna de Santos, né, uma coluna quinzenal, onde eu faço indicações de livros infantis e juvenis. Sou diretora também de comunicação, a convite da presidente
da Elige, que é a Associação dos Escritores, né, Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a Rosana Rios, que é outra autora maravilhosa, né, Suzana Ventura também, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, assim, que era uma autora, escritora profissional, e que eu passei um livro para ela, e que ela falou, olha, esse livro aqui está muito legal, trabalha nele, né, você está no caminho certo. Então, isso dá uma confiança também, né? Porque amigos, parentes falar que gosta do seu trabalho é uma coisa. Agora, quando alguém profissional, né, fala, então é difícil você ter, às vezes, um retorno de uma editora, de que aquele trabalho é legal, às vezes você manda original e nem tem retorno nenhum. Então, foi através do Mulherio das Letras que eu me fortaleci, que eu conheci pessoas, que eu acabei, né, me profissionalizando, ainda estou, a gente nunca para de estudar, né, a gente nunca para de estar aprendendo. Mas, assim, a Maria Valéria Rezende, a Suzana Ventura, a Rosana Rios, Cássia Leslie, Márcia Paganini, né, são escritoras e editoras importantes que me ajudaram muito, né? O Pedro Cunha, que é um amigo meu, jornalista, também trabalhou em editor, foi meu primeiro editor. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? O trabalho de um livro nunca é, o escritor nunca é um trabalho só do escritor. Às vezes são 8, 12, 16 mãos mexendo naquele livro, né? E porque é importante mesmo, e cada um tem um olhar, e a gente tem sempre aquele cuidado de fazer o melhor para a criança, né? E hoje eu me descobri também escritora juvenil. Então, logo, logo, a Tata Bloom escreve para as crianças e para os jovens. Vanessa Raton, né? Em breve, ano que vem, devo estar lançando 2 juvenis, um sozinha e um com a Maria Valéria Rezende. Então, vamos escrever juntas, né? Um livro muito legal que fala das lendas e fantasmas e os mitos daqui de Santos, né? Nós duas somos santistas. E a Valéria é uma pessoa incrível, super generosa, né? Assim, escreve muitíssimo bem, é uma voz, né, da nossa autoria feminina aqui, contemporânea, super premiada, e eu estou muito contente, né, de poder estar nesse meio todo. Então, assim, o trabalho agora não para, né, Cris? Seja poesia, seja dramaturgia, seja infantil, juvenil, né? Eu vou estar sempre escrevendo. Eu tenho o meu primeiro romance adulto também, em parceria com o meu marido, que é jornalista, que é cineasta, que é o Carlos Raton, e a gente fez um livro sobre as mulheres do cangaço, né? Ele está na Amazon em e-book, que é muito legal também, que chama Estrelas de Salomão. Fala só do ponto de vista das mulheres do cangaço, né? Contando aí várias histórias, é ficção, né? Mas é inspirado em várias histórias de mulheres do cangaço. E o cangaço foi uma coisa também, né, maravilhosa aqui da nossa cultura, né, brasileira, e que é muito importante no Nordeste, né, como as pessoas reagiram, né, marginalizados ali já sofriam, então aquela luta toda que teve. E Lampião foi uma figura, e Maria Bonita foram figuras assim que eu acho que, vamos dizer assim, é o nosso faroeste, né, o bang bang do Brasil era realmente, né, os cangaceiros, né? Então é muito interessante conhecer esse meio. Legal. Tata, eu vou ficar aqui torcendo para que você receba sempre muita inspiração no seu trabalho, como escritora, como atriz, para que você possa, como educadora, para que você possa continuar levando aí esse trabalho aí adiante, né, junto com as crianças, com os jovens e com o que mais a vida aí vier a lhe oferecer, né, porque é um trabalho muito, muito bonito e muito importante. A gente já está indo aqui para o finalzinho da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse aqui nas considerações finais um recado para os leitores e para as pessoas que vão estar assistindo aí a sua entrevista. Obrigada. Zay, eu quero pedir muito que vocês sempre possam dar de presente livros para as crianças. Né? O livro sempre vai precisar que um adulto, ou um irmão mais velho, ou a professora, ou o bibliotecário, ou, enfim, entregue um livro para a criança e mostre para ela esse mundo. Isso é muito importante, porque o livro ele não vibra, ele não tem música, ele não, né? Ele está lá na estante, mas a criança, quando entra naquele mundo da imaginação, quando ela descobre o quanto que ela não viaja, eu falo que o livro é um tapete mágico,
ela pode te levar para qualquer lugar do mundo, para outras culturas, para coisas da fantasia, né, para despertar a imaginação. Só que esse primeiro trabalho, essa primeira mediação da leitura, tem que ser feita por um adulto com a criança, para ela poder conhecer esse mundo do livro. E não há quem não goste de ler, né? Você tem que achar o gênero que a pessoa gosta, seja romance, poema, quadrinho, aventura, policial, né? Seja... Então, assim, mostre todo mundo e alguma coisa adequada àquela faixa etária que desperte a criança, né? Por isso que é muito importante, a gente não deve confundir o livro-brinquedo com o livro, né, da literatura. Mas as duas coisas são importantes, porque num determinado momento uma coisa vai levando a outra. E assim, quando as crianças veem os pais lendo, quando as crianças têm alguém que conta a história, né, isso vai despertando nela. E a gente sabe que quem lê mais escreve melhor, tem mais imaginação, né, tem mais criatividade, nunca fica sozinho. Nesse momento até de pandemia, né, aumentou, na verdade, a venda de livros, porque você tem a oportunidade de ter aquele momento sozinho, de introspecção, de sentimento, de imaginação, né, que você vai criando a cara dos personagens, você faz a sua identificação, tem a sua catarse, né, libera as suas emoções, entende o mundo de uma maneira diferente, vai conhecendo outros tipos de vida, outros estilos de... Né? Então, é muito importante esse trabalho da literatura. Então, deem livros, dá brinquedo, dá roupa, mas dá um livro junto. Isso é muito importante, né? Estimular isso. E para os professores eu faço um pedido, né? Nunca façam como castigo. Ah, tá fazendo bagunça, então vai para a biblioteca ler, né? Porque aí o livro vira um castigo. O livro tem que ter o prazer. E não façam as provas, né, de português com base no livro. Não, quando a criança lê um livro, se ela vai participar de uma avaliação, é muito subjetivo. Tem que ser o que ela entendeu daquela história. Qual foi o personagem mais importante para ela? Se não tomasse aquele caminho, qual seria o outro caminho que ele tomaria? Que outro final ele daria para o livro? E não perguntas de sim ou não, decora o nome dos personagens, decora... Isso é muito ruim. Então, desestimula. A criança vê o livro como uma obrigação, tem que ler o livro para fazer prova. Isso não é legal. Cada um tem seu tempo de leitura, cada um gosta de um estilo diferente. Então, o importante é que deixar eles trazerem o livro que eles gostaram de ler, apresentar para a turma sobre aquele livro, conhecer vários estilos, né? E fazer rodas de leitura, fazer mediação, mudar a história, a versão do livro. Tem várias maneiras da gente trabalhar com a literatura, que para as crianças vai ser maravilhoso, vai ser enriquecedor, né? Vai trazer para ela, às vezes, resultados muito importantes, principalmente para os menores, né? Os contos de fadas, quando a gente vai ensinando para a criança que tem que ter esperança, que é possível o menor vencer o maior, né? O pequeno vencer o gigante, que é possível a gente ter soluções mágicas na vida, às vezes resolve, né? Então, é muito importante esse trabalho da literatura, porque é o primeiro contato da criança com a arte. Não só das letras, mas até com as artes plásticas, enfim. Né? É através das ilustrações do livro que a criança vai começando a tomar contato com a arte. Né? Então, isso é muito, realmente, assim, importante, né? Ter acesso aos livros. Infelizmente, a gente sabe que sofremos porque acaba sendo um pouco caro, né? Mas é por isso que é importante também os programas do governo, para que o acesso ao livro, né, seja cada vez mais em conta, né? Certo. Tatá, você tá demais. Falou tudo, né? Tudo que nós precisamos ouvir, né? Ou pelo menos quase tudo, você colocou hoje aqui pra gente, foi um aprendizado, foi uma aula praticamente. Eu agradeço muito aqui a sua entrevista, toda a sua colaboração aqui para a TV Livro. Então, deixo aqui meus agradecimentos para você. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço e vamos, através da literatura, aí, construir o mundo que a gente quer, que a gente sonha, né? Que vem aí um 2021 melhor para todos. Isso aí. E aí, só relembrando aqui as pessoas, né? Então, o livro da Tatá Blum com a Alibi Rezende, Um Dia de Paz Restaurativa, está à venda na livraria Galeria do Livro. Quem se interessar, é só entrar lá e fazer o pedido.
Então, a TV Livro agradece e até a próxima. Até.